Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Com mais de 3 meses de atraso, o Congresso Nacional aprovou o Orçamento Federal de 2025 somente em 20 de março. Deputados e senadores só liberaram a votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, depois de receber do Executivo o compromisso do pagamento de emendas no valor de 50,4 bilhões de reais. Nos últimos anos, tem se falado em sequestro do orçamento federal pelo Congresso, ou ainda em sequestro do presidencialismo por um parlamentarismo de emendas. O próprio presidente Lula já usou a expressão sequestro do orçamento, afirmando não ser contra a destinação de recursos para congressistas, mas afirma que o valor atual é uma loucura. A situação começou ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e tem se agravado desde então com a falta de transparência no uso desses recursos e também com a ausência de planejamento no investimento deste orçamento, que fica na mão dos interesses particulares de alguns congressistas. Para tratar desta relação entre governo federal e o Congresso Nacional e o que está em jogo no avanço do Congresso Nacional sobre os recursos do Orçamento Federal, nós convidamos para o ponto de pauta de hoje o professor de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria, Felipe Corral de Freitas. Eu sou Fritz Nunes e o ponto de pauta de hoje é sobre o sequestro do orçamento pelo Congresso Nacional. Professor Felipe Corral, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista do Ponto de Pauta. Obrigado, fico grato pelo convite, é um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante e relevante na atualidade para a gente pensar essa relação e a complexidade que é essa relação entre o Executivo e o Legislativo. Pois bem, professor Felipe, há alguns dados para iniciarmos a nossa conversa. Conforme a Fundação Getúlio Vargas destaca em um artigo analítico, as emendas parlamentares em termos nominais, elas saíram de 6,4 bilhões de reais em valores empenhados em 2014 para um montante autorizado de 44,67 bilhões de reais em 2024. Em termos percentuais, em 2014, essas emendas correspondiam a 3,95% do conjunto das despesas discricionárias federais, ou seja, aquelas que o governo pode manejar livremente. Contudo, em 2020, esse percentual chegou a um pico de 28,78%, em 2024 caiu para 20,03%, dessas despesas discricionárias, o que ainda é um percentual bastante alto. Ou seja, os números eles mostram um avanço expressivo por parte do Congresso em relação à questão do orçamento. Então, professor Felipe, a primeira pergunta que nós faríamos é, na sua avaliação, é possível dizer que há um sequestro do orçamento federal por parte do Congresso? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar nessa questão não é dar uma resposta de antemão se há ou não há. A Terceira República Brasileira, quando a Constituição de 88 organiza a separação dos poderes nos moldes que estão e determina o presidencialismo de coalizão com determinados poderes, mesmo havendo uma separação com o legislativo, que são eleições diferentes, entende? Não se constitui um parlamentarismo. E o professor Abranches define o nosso modelo como presidencialismo de coalizão, a leitura estrangeira dizia que o Brasil seria impossível de ser governado, em função dessa separação de poderes e principalmente da relação eleitoral que envolvia, ou seja, tu elege um presidente totalmente desvinculado de um Congresso, ou seja, não tem uma vinculação, uma relação necessária. O que eles diziam? Ia ser impossível governar. A bibliografia brasileira, os estudos principalmente do núcleo de Minas Gerais, Rio de Janeiro, que estudam como o executivo iria se comportar, Fernando Limonge, Argelino Figueiredo, o Bernardo Miller,
eles se deram conta que, na verdade, o presidencialismo de coalizão ele tinha algumas características disponíveis, os poderes disponíveis, que poderia jogar, negociar e garantir a sua governabilidade. Para alguns vai ser chamado de sucesso do executivo sobre o legislativo, em grande medida. Um desses poderes, além das medidas provisórias, um desses poderes é o orçamento. Então, a questão do jogo com o orçamento sempre existiu. Agora, o fato que me parece mais relevante no atual contexto é para onde esse jogo está levando na relação entre situação e oposição. Por que eu digo isso? Porque ao longo dos últimos 20 anos, a gente pode dizer, então, um período muito longo, a base aliada vem cada vez mais se tornando fragmentada em função do nosso pluripartidarismo. Que vem aumentando, teve um pico lá em 2002, 2003, depois até 2006, e agora ela se mantém. Só que essa fragmentação ela está fugindo das bases do governo. Fugiu das bases do governo da Dilma, fugiu das bases do governo do Temer, um pouco segurou, mas a oposição era forte, de esquerda, fugiu das bases do governo Bolsonaro, que teve que fazer alianças amplas, e agora o Lula com uma base muito maior. Essa aliança do governo Lula que me parece ser o grande problema para a gente pensar se há um sequestro ou se há realmente um fortalecimento, uma reestruturação nesses poderes a ponto da gente dizer, bem, parece que o Brasil caminha, entre aspas, para um parlamentarismo em relação à questão fiscal, ou seja, em relação à questão do orçamento. Então eu não posso te dizer que necessariamente o problema é esse. O problema me parece que o aumento dessa margem, que chega agora a absurdos mais de 20%, do orçamento, ele se reflete que esse gasto de dinheiro não está indo só para uma base de governo para aprovar projetos vinculados ao executivo. Me parece que está sendo gasto, e me parece, não, desculpa, a políticos da base, como do União Brasil, que eles apoiam o governo, têm as emendas aprovadas e acabam que não votam a favor dos projetos do governo ou se abstêm. Então, dentro desse processo que é legal, é previsto, é um artifício do executivo sobre o legislativo, o que hoje nós estamos caminhando é para uma exacerbação do dinheiro disponibilizado e como esse dinheiro está sendo gasto, que não necessariamente o não mais, mas não está sendo gasto especificamente com a sua base, mas está sendo gasto com parte da sua base que não apoia o governo. Então, acho que aí tem um problema mais sério sobre o nosso presidencialismo de coalizão, sobre como organizar essa separação de poderes, em vista, então, do pluripartidarismo, dessa alta fragmentação partidária para formar coalizão e governo, e mesmo formando coalizão e governo, existem parlamentares que não estão mais aptos a seguir os líderes dos partidos e votar conforme o executivo e os líderes partidários decidem em relação à base. Então, acho que esse é uma tensão, um problema mais sério para a nossa atual conjuntura, vamos dizer assim, política, relação executivo-legislativo. Então, eu não posso cravar necessariamente que isso é um problema. Isso está presente na história recente da democracia brasileira. O que me parece que o senhor coloca um processo de transformação, né, na relação entre executivo e legislativo nos últimos anos, especialmente nos últimos 20 anos. Professor, trazendo mais alguns dados para ver se eles nos ajudam a refletir, ainda conforme a Fundação Getúlio Vargas, na questão das transferências federais, né, para municípios, estados e entidades privadas. Em 2014, esses recursos, né, os recursos discricionários não executados diretamente pela União, 83% eram feitos pelo Executivo Federal e 17% eram via emendas do Legislativo. 2014. 9 anos depois, em 2023, as transferências do Executivo foram 54% do total e as do Legislativo, via emendas, corresponderam a 46%. Então, também são dados que podem nos levar a refletir, né, o que está acontecendo. Porque aí vem a questão de uma outra expressão que nós trouxemos aqui, que é usada por alguns, que é o parlamentarismo de emendas. Será que a gente pode entender dessa forma? Eu acho que a questão me parece ampla, me parece ser a mesma. Os gastos, o governo, o executivo, para ter os projetos aprovados com uma minoria,
ele tem que negociar com outros partidos, que esses partidos são compostos então por parlamentares, e esses partidos aceitam participar da base do governo, mas determinados parlamentares não. Então é nessa relação que o governo acaba tendo que abrir mão de uma parcela do seu investimento, né, do seu orçamento, para ter determinados projetos aprovados. Esse aumento significativo realmente começa ali no governo Dilma e se expande, depois a gente vai ver as questões das emendas secretas, se expande no governo Bolsonaro, tem até uma mínima retração no início do governo do terceiro governo Lula, mas agora parece que vai aumentar. Não temos certeza se todas vão ser confirmadas no ano de 2025. Mas, novamente, eu não posso afirmar que isso é um novo modelo. O que eu posso te dizer? Pegando a minha primeira fala, a gente está passando por uma nova dinâmica da relação entre o Executivo e o Legislativo. É uma nova relação dentro das regras já estabelecidas. Então não há uma mudança de regra, não há necessariamente uma mudança de comportamento perante uma alteração das instituições. Não, as instituições são as mesmas, as regras são as mesmas, mudam uma coisa ou outra, mas a estrutura da regra é a mesma. O que a gente está percebendo é uma nova dinâmica. E essa dinâmica não é fruto necessariamente das instituições vinculadas ao Executivo ou das instituições vinculadas ao Legislativo. É muito mais uma dinâmica de comportamento e compreensão da política que vem do que eu posso chamar, de linhas gerais, do eleitorado, ou, de certa forma, do comportamento político do cidadão brasileiro, que tem um resgate de uma perspectiva de ultradireita, ou mais à extrema-direita, pós ou antes a eleição do Bolsonaro, mas pós 2013, vamos dizer, que alguns estudiosos vão dizer, olha, o Brasil sempre teve essa característica, ela volta agora muito mais forte, com pós o bolsonarismo, principalmente, e que isso está interferindo nas dinâmicas dos próprios governos, sejam municipais, estaduais ou federal. E essa dinâmica, esse novo comportamento, não necessariamente esse novo comportamento, mas essa nova relação, essa dinâmica alterada que me parece que tá dando a entender que o parlamento legislativo estaria ampliando a sua capacidade de poder, vamos dizer assim, o seu poder em relação ao executivo. Isso não é justificado legalmente. O que acontece é que essas dinâmicas refletindo as bases da sociedade estão interferindo na relação do executivo e do legislativo, devido também à fragmentação partidária, devido à falta de coesão intrapartidário, devido à falta de coesão da coalizão. Ou seja, tu tem uma coalizão muito ampla, com uma diferença ideológica muito grande. Não vamos esquecer, o PT foi atacado política e juridicamente por aliados e integrantes da União Brasil, que hoje são parte do governo, fazem parte do governo. Então, essa fragmentação, essa falta de coesão ideológica, esse desgaste que vem também do fruto da sociedade, que eu acho que gera um pouco dessa interpretação de sequestro do orçamento, de um parlamentarismo de emendas, que, ao meu ver, já existia. Ele apenas está se tornando exacerbado. O que a gente está vendo é um sintoma de uma relação que já se compreende como estratégia ou resultado de uma articulação política necessária para gerar governabilidade no Brasil, devido à estrutura de governo de coalizão, que é um sintoma que está mais na base de uma sociedade, está mais numa base de uma política da sociedade que está refletindo nos seus representantes, na relação com seus representantes, na relação dos representantes do Legislativo com o representante do Executivo. Então eu acho que é algo mais complexo, mais profundo. Não é algo tão simples que a gente possa resolver, por exemplo, com normas institucionais. O que a gente geraria seria, ao meu ver, mais tensão. Então eu não afirmaria categoricamente que isso é um problema da nossa institucionalidade. Isso é um reflexo dos contextos políticos que a gente está vivendo, que está alterando essas dinâmicas entre Executivo e Legislativo. Professor Felipe, há um outro aspecto, né, que precisa ser colocado também, quando se fala na questão das emendas parlamentares, do chamado orçamento secreto, que recebeu esse nome, né, uma prática instituída mais ou menos em 2020, que gerou controvérsia em função da destinação de verba do orçamento federal para projetos parlamentares sem a devida identificação, né? De que forma, na sua avaliação, esses temas eles se correlacionam, né? O que acontece aí? Quando a gente
trata de uma república, e a gente está pensando o bem da res pública, da estrutura pública que vai gerar governabilidade, que vai criar transparência, máxima transparência em relação ao orçamento público, máxima transparência no processo de representação política mesmo, que isso interfere. A ideia de emenda secreta é em si um absurdo. Ela é em si algo que não há como ser justificada nem juridicamente e nem politicamente. Ela começa devido àquelas... aí eu diria, aí nós podemos pensar nesse ponto, aqui talvez um sequestro do orçamento, porque não há clareza. Esse sequestro do orçamento hoje, se eu não me engano, vai girar ou girou em torno de 11,5 bilhões de reais. Esse valor ele é significativo se comparado a 10 anos atrás. Porque ele mostra o início dessa dinâmica de negociação do orçamento entre executivo e legislativo. Esses 11 bilhões você se refere a emenda secreta. Só secreta. Emendas secretas. Ele mostra essa relação que se começa a construir uma relação escusa, suja, obscura, que o povo não sabe. Porque o povo não vai saber, o povo no sentido mais do eleitorado específico, não um povo vago, mas pensando no eleitorado, que não vai saber quem fez, ou melhor dizendo, não vai saber como foi planejado, para onde vai, como vai ser gasto. É como se eu pegasse um dinheiro do Estado e o Estado aceitasse que eu pegasse esse dinheiro e disse, não, eu gasto do jeito que eu quiser. Tu deixa eu pegar e eu gasto do jeito que eu quiser. Mas se trata de um dinheiro público, se trata de um investimento que envolve Estado, que envolve Executivo, e aí entra o Legislativo, para favorecer determinadas bases eleitorais que nem sempre vão estar aliadas à perspectiva que elegeu o Executivo. Então elas devem aparecer, elas devem ser tratadas como algo que não pode ocorrer. O que acontece com esse fato específico? O Flávio Dino foi o grande crítico em relação a elas, né? Chegou um ponto que a democracia ela é uma linha tênue, né? Chegou um ponto que o executivo tensionou a corda, o judiciário tensionou a corda, o legislativo tensionou a corda. Quem é que disse, não, então vamos parar de puxar tanto? O executivo foi o primeiro, o judiciário o segundo, o legislativo abriu mão lá de uma parcela, mas continuou tensionando, porque as emendas secretas continuam. E vão ser aprovadas para ter, de certa forma, a garantia de governabilidade do executivo. O que eu posso dizer nesse contexto? O aumento do gasto do legislativo ao longo do tempo mostra sim, nesses aspectos, mostra sim que o legislativo vem ganhando espaço de barganha na balconização, que é a política democrática no governo de coalizão, na balconização de como e onde determinados gastos devem ser feitos. E por óbvio, esses representantes do legislativo vão investir dinheiro, colocar dinheiro onde eles têm a sua base eleitoral, ou a sua maior base eleitoral. Posso ilustrar? A produção aqui, o Jefferson trouxe um dado aqui, levantado no jornal Folha de São Paulo. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostrou que 98% dos prefeitos que mais receberam emendas parlamentares nos seus municípios conseguiram se reeleger. E 9 de cada 10 dos prefeitos mais beneficiados por emendas parlamentares e reeleitos na última eleição municipal de outubro são de partidos de direita e de centro, segundo a análise da reportagem, né? Então a gente pega esses dados e vamos puxar uma outra questão. Por si só a emenda secreta é um absurdo, ok? Normalmente todas as emendas orçamentárias são para sua base eleitoral, ou seja, favorecer o seu, entre aspas, representante, mais especificamente o seu eleitor. Tudo bem, dentro da norma da nossa república, dentro das questões democráticas, ótimo. Mas a emenda secreta não necessariamente tem uma relação com o eleitor ou com o seu representante. Ou vamos pensar com o cidadão da cidade ou do distrito lá que ele representa, que ele faz parte. Essa emenda secreta vai ser gasta com o quê? Vai ser gasta com algum benefício social para esse povo, visando eleições? Vai ser gasta com favorecimento a determinadas políticas públicas, visando favorecer o seu candidato favorito, o seu escolhido? Então essas emendas secretas elas não têm absolutamente nada de republicanas. Elas não têm absolutamente nada que visem ou que tenha a garantia, eu diria dessa forma, da res pública, ou seja, do benefício público. Mas que, levando em consideração esses dados, e eles não são absurdos nesse sentido, é por óbvio
que um parlamentar, quando fizer a emenda, ele vai investir o dinheiro na sua base eleitoral. Mas ele pode investir, eu vi os dados agora antes de sair de casa, a primeira é saúde, a segunda é turismo, a terceira, não lembro bem, acho que é educação, que vai estrutura, ou seja, infraestrutura. Esses valores, eles podem ser investidos dessa forma, de forma que a gente pense, bem, é normal, é legal, é aceitável. Quando tu entra na emenda secreta, tu não tem essa clareza, tu não tem essa transparência. E aí o problema, em grande medida, é o absurdo, que eu diria, desse momento de termos essas emendas secretas. Então cabe ao Executivo, cabe ao Legislativo, independentemente do ônus que vão ter, enfrentar esses problemas, visando a estabilidade e a reestruturação da República e principalmente da democracia no Brasil, que obviamente está estável. Um último ponto, só para fechar esse raciocínio sobre as emendas. Uma coisa que eu sempre defendi e que eu sempre entendi desde aluno, agora como professor, então lá se vão tranquilamente quase 20 anos, são 18 anos, né, nesse caminho, a função do Legislativo é legislar. A função do Executivo é executar. A relação deles é criar juntos políticas públicas no sentido, então, de pensar algo que determinada região precisa e o Executivo liberar verbas para essa função. Hoje, e a Terceira República Brasileira permite, hoje, aumentando essa parcela que o Legislativo tem acesso do orçamento, me parece que está criando nessa nova dinâmica da relação uma má interpretação da função do representante público do Legislativo em relação aos seus eleitores e em relação ao cidadão normal. Então essa própria dinâmica não afeta só a relação do Executivo com o Legislativo, está afetando a relação com os eleitores e com a cidadania de forma geral. Então é um problema que, como eu coloquei, na sua base constitucional não existe, mas na sua base, no contexto político, no atual contexto político, está refletindo e levando para novos dilemas, vamos dizer assim. Então é o dilema da cidadania, é o dilema do eleitor, é o próprio dilema da relação entre executivo e legislativo nessa dinâmica, que são problemas que a gente vai ter que enfrentar de alguma forma, mas que eu não vejo como uma solução jurídica, meramente jurídica ou institucional. Eu acho que a gente passa por um processo de repensar essas dinâmicas políticas e a atuação de cada poder, vamos dizer assim. Sim, professor Felipe, o senhor falava e eu me lembrava justamente disso, né? Que eu me lembro, há uns 20, pouco mais anos atrás, eu lembrava daquela distinção clássica da separação dos poderes, né? E ao Legislativo cabe legislar e fiscalizar, né? Eu me lembro também, por experiência própria aqui em Santa Maria, uma determinada época que a Câmara de Vereadores, por exemplo, vereador de oposição que apresentava projeto que implicasse em gastos, por exemplo, dificilmente ele prosperava, né? Porque o orçamento era algo muito fechado em relação ao Executivo, né? Agora, de uns anos para cá, por exemplo, tem as emendas impositivas. Então, todos os vereadores são contemplados, né? Não lhe parece que isso, de certa forma, afeta a própria atuação do Legislativo, porque daqui a pouco o Legislativo está se esquecendo um pouco do aspecto da fiscalização, porque no momento em que você tem recursos para trabalhar também, fica muito mais fácil do que simplesmente você, por exemplo, fazer um papel de opositor clássico. Não lhe parece? Sem dúvida nenhuma tem um fundo de realidade concreta, vamos dizer assim, do que está acontecendo. Mas a democracia no Brasil, vamos tratar assim, essa separação de poderes e a forma como ela foi pensada, previa essa relação. Previa porque tem uma questão, e eu insisto num ponto, tem uma questão anterior a mera institucionalidade e o regramento de quem pode e o que pode fazer, que é a questão da política em si. Quando tu tem um processo onde um representante é eleito por um voto, por um tipo de voto majoritário, direto, e um outro representante por um outro tipo de voto proporcional, ou seja, tu pode votar num representante do executivo e de um espectro político ideológico e num outro para o parlamento completamente diferente. Essa relação gera a tensão,
que seria o do governo, o modelo de presidencialismo de coalizão, que necessita a relação entre os dois, a negociação entre os dois. Então, o que eu insisto? Essas emendas impositivas, essas emendas orçamentárias, e não só o acordo feito de que, bem, eu aceito a tua emenda, mas eu só vou executar ela, que isso é depois, se tu aprovar meus projetos, se tu me der a base de governo. O que está acontecendo? O governo já está aprovando antes. O governo, inclusive, está aprovando de quem nem votou. Então, o que me parece é essa relação entre o executivo e o legislativo, essa nova dinâmica que tá de alguma forma empoderando na questão fiscal, na questão orçamentária, o legislativo sobre o executivo, que está tornando problemática a própria compreensão da função do legislativo. Mas eu insisto, a partir desse ponto, eu insisto em outro, que é o próprio eleitor, na sua educação eleitoral, vamos dizer assim, o próprio cidadão, na sua compreensão de cidadania, ele não entende qual é a função e como o seu representante deve atuar. E eu digo mais, lembrando um deputado federal da região de Pelotas, que opera em grande medida a partir do orçamento, de emendas orçamentárias, se coloca como um representante daquela localidade que leva muito mais verbas para que a cidade possa prosperar, entre aspas. Então, essas relações, elas criam uma deturpação sobre a própria relação entre o representante do legislativo, seu eleitorado, e a cidadania. Porque eles abrem mão de fiscalizar de forma direta. A fiscalização, a relação de oposição, ou mesmo de base de governo, sendo base de governo, mas não sendo base de governo, que é o que está acontecendo hoje, gera uma negociação em função desses valores. Então, que é isso que tu colocaste, esse processo, essa diferença nos valores, essas medidas, essas emendas impositivas e essa nova dinâmica do legislativo, que não é mais legislar e fiscalizar, é o que está mostrando o novo processo, a nova relação, a nova dinâmica entre o executivo e o legislativo em todas as instâncias. Só que eu insisto nesse ponto que me parece central. Isso está afetando a compreensão de como o legislativo deve atuar e como ele se relaciona com as suas bases eleitorais, seja a ideia de eleitor, seja a ideia de cidadania. Então, o que cabe a gente pensar é, como cientista político, e aqui não é fazer julgamento moral, julgamento ético, o que essas novas dinâmicas vão trazer para a democracia, para a república, não só no Brasil, mas no mundo, mas pensando no Brasil. Entende? Qual é o efeito disso? É isso que a gente tem e está pensando em grande medida e não se tem grandes respostas. O que me parece, concordando em partes com as questões do sequestro orçamentário ou mesmo do parlamento de emendas, é que o legislativo, devido à fragmentação partidária, devido à falta de coesão na coalizão, na parte ideológica, está impondo ou se impondo de forma mais efetiva ao executivo. O executivo no Brasil hoje se torna cada vez mais, entre aspas, frágil. De alguma forma, confirmando o que os brasilianistas, Mike Waring, Timothy Powell, Barry Ames, diziam sobre como o Brasil seria governado. Eu acho que um pouco desse problema que eles previam, mesmo vendo esses poderes do executivo, começam a aparecer. E aparece no processo de dinâmica das relações, que é um problema que vem emergindo e se mostrando nas bases sociais, nas bases eleitorais de fundo e de caráter ideológico. E quando a gente volta ao início, né, quando nós iniciamos as questões, a gente dava o exemplo, né, de que, por exemplo, o orçamento, né, de 2025 só foi votado praticamente no final do mês de março, né, e houve diversas manifestações no Legislativo, né, federal, de que estavam esperando uma posição do Executivo em relação a essa questão das emendas, que não é só uma decisão do Executivo, porque existe uma determinação também do Judiciário, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, em que medida tu avalias que para a democracia é saudável, digamos assim, que de repente a sociedade inteira fique submetida
né, a essa vontade, digamos assim, do legislativo, né? Sobre a questão democrática, é extremamente complexa essa pergunta, sobre a dinâmica democrática, mas vamos ser... Eu sou um teórico da política, eu sou um teórico da democracia, eu sou muito menos um professor da área das instituições políticas, eu sou muito mais da teoria política. Então essa questão da democracia eu vou deixar um pouquinho de lado, que ela é um pouquinho mais frágil, já retomo ela. No Brasil, na Terceira República, agora após 1989, com a eleição do Collor, Constituição 88, salvo engano, apenas em 4 vezes, ou seja, 4 anos, a LOA foi aprovada respeitando o seu trâmite legal. Apenas 4 vezes. Ultrapassando o seu período necessário de aprovação, que seria o ano anterior à sua aplicação, ela já extrapolou, acho que umas 6 vezes, se eu não me engano. Então isso não é uma grande novidade na República. Eu acho que, se eu não me engano, a Dilma usou 2 vezes, o FHC usou uma, o Bolsonaro usou uma. Foi aprovada sempre pós janeiro do ano que deve ser aplicada, né? E em 94 ela foi aprovada em novembro, com toda a questão do Plano Real, que ia ser implementada, ela foi aprovada em novembro. Então isso não é uma grande novidade. E não sendo uma grande novidade, ela me parece que, dentro das suas ordens institucionais, ela foi resolvida. Ok? Agora, quando a gente traz a questão da democracia, que aí tem que entrar um pouco a transparência ao povo, aí a gente pode entrar no debate, tá, mas que povo é esse? Esse povo, que povo, entende? É difícil definir que povo é o povo da democracia. A grande questão da democracia contemporânea hoje é a eleição. É como o eleitor vai participar. E além da eleição, o processo de participação dele é como ele vai criar suas relações, suas dinâmicas, por causa das redes sociais, com os políticos ou com as estruturas de poder, vamos dizer assim. Inclusive pode colocar aí a mídia. Ou seja, tem capacidade hoje de dialogar e ser ouvido, vamos dizer dessa forma. Então, se a gente pensar a dinâmica democrática, ela tendeu a aumentar num sentido de maior participação e de espaço de voz para o cidadão / eleitor. Então, entendo eu que essas mudanças das dinâmicas e dos processos institucionais em relação ao Executivo e ao Legislativo, pensando a questão orçamentária, não interferiram diretamente na concepção de democracia que temos, nós brasileiros, ou a concepção de democracia de forma geral entre os ocidentais. Entende? Então eu acho que a democracia ela se mostra ainda uma estrutura de conflito de base na qual encontramos determinados consensos. Desse consenso, o sistema eleitoral garante que um governo se torna oposição e a governabilidade funciona muito bem, exceto alguns casos com golpe de Estado ou com esses novos processos da democracia, como colocaram Bolsonaro no governo, Trump 2 vezes, Erdogan, Urban. Então, essa nova perspectiva de ultradireita chegando aos poderes via as instituições, o que é mais interessante. Como é que eu vou dizer que um cara desses não foi eleito democraticamente? Ele pode estar mudando regras da democracia, alterando normas que aí sim não são democráticas, mas eles foram eleitos por um povo, eles foram eleitos dentro das regras do jogo, garantido pelas instituições. Então o que eu posso dizer, bem, a democracia está funcionando. Porque não cabe a mim dizer qual democracia nós queremos, qual democracia é a boa, a justa. Cabe eu, enquanto professor ou enquanto militante, lutar por uma democracia que eu entendo ser melhor. Mas essa relação do executivo e do legislativo na questão orçamentária, tendo um pouco, então, esse avanço do executivo sobre o legislativo, eu acho que não afeta e não interfere na concepção da democracia. Eu acho que isso, mais uma vez, é um sintoma da crise da democracia. Isso só está acontecendo porque o sentido de democracia, o sentido de representação, o sentido de pertencimento desse povo às ordens democráticas e à sua relação de representação que está fragilizado. Estão fragilizados muito em função de algo mais profundo, que eu chamo nos meus últimos textos, agora vai ser um artigo meu na revista Sociologia, exatamente sobre a crise da democracia, que é a impermeabilidade das instituições aos reclames do povo.
Isso gerou uma insatisfação à esquerda dos anos 60, à nova direita dos anos 90, e agora nem esquerda e nem direita estão sendo capazes de entender esses reclames e trazer esses reclames para dentro da ordem institucional. Mesmo que todo esse problema tenha tenha entrado nas instituições pelas próprias instituições e vias eleitorais, eles só entraram, e esse discurso só entrou, essa visão de política anti-establishment só entrou porque os reclames do povo, entre aspas, do cidadão não foram ouvidos. Então, o problema da democracia é muito maior e anterior, vamos dizer, à questão entre executivo e legislativo. É muito maior e anterior porque existe uma impermeabilidade de toda a institucionalidade da democracia a esses reclames do povo, que acaba defendendo determinados interesses particulares que hoje, cada vez mais, são refletidos nas emendas. Então eu acho que é uma relação um pouco mais complicada para a gente tratar de forma necessariamente relacionada, ou seja, o avanço legislativo sobre o executivo e fragilidade da democracia ou um problema para a democracia. A democracia está passando por sérios problemas e não é só aqui, né? É em todo o Ocidente. Certo, professor, para a gente finalizar, né? Sabemos que não há uma receita pronta, mas na sua avaliação, de que forma é possível, né, uma relação política um pouco mais equilibrada entre os poderes, mais transparente, que não passe por uma extrapolação de atribuições ou mesmo de chantagens, né? Olha, é uma pergunta extremamente complicada, porque se eu disser para ti, vamos criar um ordenamento jurídico, institucional, modificando as relações do executivo e legislativo, tudo bem, vai acontecer. Vai acontecer até 2, 3, 4, 5, 4 mandatos. Depois a própria dinâmica da política vai alterar. Então não tem como eu apresentar uma solução meramente, entre aspas, meramente institucional. O que passa, o que é necessário hoje para reorganizar o equilíbrio entre os poderes e garantir uma dinâmica dentro da República democrática é repensar as formas de atuação institucionais de todos os representantes políticos em relação à sociedade, em relação ao eleitor, em relação à concepção de cidadania. Além do conservadorismo histórico no Brasil, que vem desde a descoberta, né, desde do Brasil colônia, vamos dizer assim, ou seja, um patriarcado, um clientelismo, um patrimonialismo, todos esses processos que formaram a concepção do brasileiro, e aí emerge na nossa característica peculiar de cidadania, dão à nossa política atual um ar de conservadorismo, sem dúvida nenhuma. Isso aí o André Singer mostra muito bem. Dão esse ar de conservadorismo que foi resgatado pelo discurso da ultradireita ou da extrema-direita. Mas isso só foi possível porque as dinâmicas políticas construídas no processo, principalmente nessa república, não foram capazes de capturar as demandas e as necessidades do cidadão. Elas fizeram o quê? Primeiro, uma tentativa de corte absurdo nas suas questões previdenciárias. Depois, com a nova concepção lá do Congresso de Washington, a partir de 2002, que aceitou políticas de redistribuição de renda, e os governos de esquerda começaram a pegar uma parcelinha do orçamento e fazer, vamos fazer política de redistribuição, porque o Congresso de Washington permite, porque o FMI permite, e dar a chance desse povo ter acesso ao consumo. Essa nova faceta da cidadania, que foi importante, sem dúvida nenhuma, principalmente nos governos de esquerda, fizeram com que a concepção desse eleitorado não fosse articulada a partir de uma dinâmica, de uma política realmente de esquerda, que é de inclusão, de compreensão da política, de garantias de direitos políticos, sociais, civis. E fez, na verdade, a inclusão a partir de consumo. Consumo, qualquer político é capaz de garantir a partir de uma promessa, de uma emenda, por exemplo, que vai melhorar uma ponte, e assim por diante. Ou uma rua que, na verdade, se torna uma outra dinâmica que diferencia direita e esquerda. Mas esse processo, essa forma de atuação, que eu acho que gerou um problema muito mais amplo para a democracia,
e que reflete a relação das instituições de poderes, reflete a relação executivo-legislativo no Brasil. Então eu não posso chegar aqui e te dar uma resposta, prever uma receita, porque eu acho que passa por uma coisa muito mais ampla, que não tem como a gente implementar a partir da nossa vontade, que seria uma estrutura educacional pública muito maior, com muito mais qualidade, com uma maior remuneração, com maior investimento em planejamento de carreira, com reconhecimento de trabalho dos professores desde o ensino básico, o ensino médio. E a universidade hoje já está muito melhor do que era, né? Mas pensar essas carreiras para essa sociedade ela se desenvolver intelectualmente e politicamente. Porque o reflexo de uma extrema-direita, de uma crise da democracia e desse avanço do legislativo sobre o executivo é porque os discursos simplificados sobre política, simplificados sobre a complexidade que é a sociedade e a própria dinâmica política, conseguiram captar a atenção desses grupos sociais, que para eles é mais fácil dizer, é corrupto, mas não se pensam, por exemplo, o que é corrupção. Corrupção é o enriquecimento ilícito de uma pessoa ou corrupção é um desvio de uma parcela de uma grana do Estado para investir numa empresa que vai, por exemplo, fazer duplicações ou investimentos como é que se fala? Em desenvolvimento naval, em plataformas, que tu vai gerar emprego e tudo mais. Então, esses sentidos, essa percepção, por exemplo, de como são as coisas na política, é o que falta ao eleitorado, é o que falta ao cidadão. Então, eu não teria uma resposta institucional para melhorar isso. Porque hoje, entendendo como as coisas estão acontecendo no modelo brasileiro, eu te diria uma coisa. Quem detém o poder de barganha é o presidente da Câmara dos Deputados. Sem dúvida nenhuma, na estrutura que a gente tem hoje é ele. Ele é capaz de decidir quais pautas vão ser votadas, quando vão ser votadas, quais as dinâmicas vão ser adotadas, respeitando, por óbvio, o regimento interno da Câmara. Mas essa reorganização nesse processo da relação desses poderes faz com que o chefe do Legislativo assuma essa preponderância. Então, não dá para te garantir, sem dúvida nenhuma, talvez isso não tivesse acontecido, e olha o cuidado que eu vou ter com as palavras, isso não tivesse acontecido se a Dilma não tivesse insistido em colocar em disputa um presidente da Câmara dos Deputados contra o Cunha. Talvez isso não tivesse acontecido. Mas isso não muda o fato de as regras institucionais permitem sim, em dados contextos, esse empoderamento do legislativo e essa preponderância sobre o executivo, principalmente na questão orçamentária. Então a pergunta que tu me faz, ela não é de resposta fácil, não tem como te dar uma receita do bolo. Na verdade, o que eu posso te trazer aqui é um panorama muito mais de complexidade do que propriamente de uma visão de futuro onde as coisas vão se organizar. O que eu garanto para ti, numa outra entrevista que eu dei para a Infobae, há muitos anos atrás, que perguntavam se o Bolsonaro ia gerar uma ingovernabilidade no Brasil, o que eu vou te dizer é o seguinte: os poderes e os interesses, conforme forem as representações deles dentro das instituições, eles vão se organizar, vão se acalmar e tudo vai indo funcionando muito bem. Quem olha de fora, que é um pouco vamos dizer que o jornalismo às vezes faz isso, olha de fora e diz, bem, as instituições do Brasil estão funcionando muito bem, tem governabilidade, mas a que custo é essa governabilidade? E aí eu concordo com a questão, o custo é largar o orçamento num Congresso que não visa a res pública, o bem público, que visa interesses particulares, sem dúvida nenhuma, esse é o problema. Mas que as instituições vão continuar funcionando, vão. Então a gente tem que disputar realmente espaço de poder no eleitorado, espaço de poder nas bases eleitorais para construir um país melhor, um país mais democrático, mais republicano, onde essas relações de poder podem ser mais estáveis e consolidadas. Professor Felipe, eu gostaria de agradecer muito pela sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado, eu agradeço. Obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição caso queiram outros debates sobre política. E mais uma vez, fico muito satisfeito e lisonjeado pelo convite. Obrigado. Certo, muito obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a participação do professor Felipe Corral de Freitas, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria.
Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço é www.sedufsme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.